105 FM, bom dia Rondonópolis, bom dia Mato Grosso, bom dia Brasil. São 6h02, estamos iniciando mais uma edição da Hora do Agro aqui pela sua 105, com transmissão ao vivo pelo Instagram, e você pode acompanhar também o nosso programa toda quarta-feira a partir das 19 horas, quando ele é toda quarta-feira disponibilizado para o YouTube. Começando o nosso programa, hoje o tempo bastante agradável na nossa querida Rondonópolis, falando sempre em nome do agro. Eu, Gino Rondon, cumprimento a todos os ouvintes da 105, a você que está nos acompanhando aí pelo Instagram e estará com a gente até às 7 horas com nossos companheiros de bancada, Robson Moraes. Bom dia, Robson, tudo bem? Bom dia Gino, bom dia nossa audiência, bom dia a todo mundo que está com a gente na live do Instagram nesse momento. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso Hora do Agro. Agora sim, agora foi. Bom dia a todos, vamos para mais uma. Bom dia, agora sim. Doutor Leonardo Rezende, também na bancada do programa Hora do Agro. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Gino. Tudo bem? Semana maravilhosa. Bom dia a todos, bom dia para a nossa audiência. Bom dia para o Brasil. Bom dia pro pessoal do Instagram que está nos acompanhando aí. Na quarta-feira o pessoal também que vai nos ouvir no YouTube. Bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Hora do Agro. Vamos juntos até às 7, o nosso convidado de hoje, Eleri Hammer. Bom dia, Eleri. Tem um trabalho focado em gestão e várias áreas de gestão, como professor, como consultor, como palestrante, como mentor. Prazer tê-lo aqui, Eleri. Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia, Leonardo e os demais que nos assistem, né, e nos ouvem. É um privilégio estar aqui. Que bom. Hoje o papo vai rolar, vai ser muito bom. Aliás, como acontece todos os sábados. Também lembrando do nosso garoto de ouro, Silas. Opa! Silas, na parte técnica e na parte comercial, você pode fazer parte do nosso programa. É só ligar, 67, o WhatsApp também, 998712265, falar diretamente com a Edna Rondon. Vamos lá, vamos explorar, vamos tirar tudo que a gente pode do Eleri, todo esse conhecimento, essa bagagem desse monstro aí do trabalho que ele desenvolve aqui, não só em Rondonópolis, mas em toda a região. A gente se conhece há muito tempo e a gente sabe do trabalho do Eleri. Deixa eu começar então, né? Vai lá, Leonardo. O Eleri é o famoso mundiado. Cara mundiado, não tem limite, né? Ele viaja para todo lado, é palestra. Ele, entre outras coisas, é mentor também. E eu tenho o prazer de ter mentoria dele, me acompanhando, relacionada à carreira. Mas vamos lá, Eleri. Eu estava vendo a matéria, alguma coisa que você escreveu na CID News. Você estava lá no 22º Congresso Brasileiro de Sementes, né? Da Abrates. E tem uma frase que eu gostei muito, inclusive foi destaque na matéria, que CNPJs não sonham e nem fazem negócios. Bom, realmente, o CNPJ é frio, né? E o que importa é quem está por trás, que são as pessoas. Então tudo gira em torno de pessoas. E quem são essas pessoas que fazem o agro brasileiro? Quem é essa pessoa? É só o empresário? Todo mundo fala, o agronegócio é de gente grande, é só empresário e está na mão de poucos. Ou o agronegócio é muito mais do que isso? O agronegócio tem gente de todo tamanho, de toda formação, de toda origem. Fala pra gente o que você conhece do agronegócio, da formação de pessoas, que eu sei que são especialistas em pessoas, dessas pessoas que formam o agronegócio. Legal. Pô, essa é boa pergunta. Na verdade, assim, o que eu acho que a gente precisa começar por uma questão base. Quando a gente fala de agronegócio, as pessoas ainda tem gente que entende que seja rural, né? E o agronegócio é um todo, né? Não é à toa que nós representamos, em média, né? 25% do PIB brasileiro, que não é pouca coisa. Se imagina um país que tem 25% da economia centrada em cima de um setor. Mas, diferente dos outros setores, o agronegócio, ele permeia o país como um todo, na horizontal e na vertical. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, o ponto de partida é assim, o agronegócio não é uma área, não é uma ciência.
ela é uma área em que as demais ciências são aplicadas. Então, quando a gente olha isso, a gente consegue entender que ele permeia a sociedade. Então, ele não é uma área em que, por exemplo, você pensar o setor rural. Sim, o setor rural eu concordo. E aí, de fato, nós estamos delimitando, né, fazendo um contorno cirúrgico aqui do que representa aquele setor. Por isso a dificuldade hoje, há anos nós nos debatemos para discutir quais são os limites do agronegócio. É difícil de definir. Tanto que existem diferentes metodologias que vão estudar e que vão caracterizar quanto que vale o agronegócio, qual é o faturamento do agronegócio, qual é o PIB do agronegócio. Tanto que existem contradições. Tem gente que acha que é 20%, que acha que é 30%, tem gente que acha que é 80%, 90%. Porque a tua camisa, a minha, o sapato, quer dizer, tudo isso é agronegócio. Aqui nós temos agronegócio, né? Ferro é agronegócio. Quer dizer, os Faria Limers lá, né, em São Paulo, se você olhar mesmo com um pouquinho mais de atenção, nós vamos ver que tem agronegócio em tudo. Mas do ponto de vista de negócio mesmo, de fato, eu acho que esse é um ponto crucial. Sobre a frase, e aí por isso que nós vamos juntar duas coisas nesse contexto. Sobre a frase, por que CNPJs não fazem negócio? Porque tudo é gente. Por exemplo, nós estamos aqui na 105, maravilha. Mas quem na 105 liga, quem do teu programa da Hora do Agro liga? Para qual empresa? Para a Nutripura, por exemplo. Liga para quem? Liga para uma pessoa, né? Liga para uma pessoa. E quando essa pessoa sai, ela deixa outra pessoa, ela não deixa outro CNPJ no lugar. Então, acho que essa pegada é que dá uma dimensão de quanto gente é importante no contexto das organizações, não só do agronegócio. Mas do agronegócio, como é o que nós estamos tratando hoje aqui, ele é crucial porque é ele que faz as coisas acontecerem. Então, CNPJs não sonham, CNPJs não têm sentimento, não, nada, ninguém. Por isso se fala tanto em engajamento, cultura, clima, etc. Por quê? Porque nós estamos falando de gente. Então, acho que essa tua pergunta, ela é totalmente pertinente para a gente entender onde é que a gente está sentado, né? A gente está onde? Onde é que a gente milita? Ou seja, e aí, me estendendo um pouquinho, mas eu acho que é importante dar essa pegada, é assim, quando a gente olha o agronegócio, a gente percebe que o agronegócio, ele é pujante, a gente fala de tudo isso, mas ele tem as mesmas mazelas, os mesmos problemas de todos os setores que se desenvolveram muito, né? Então, vai longe, né? Nós de pensarmos no agronegócio como o famoso Jeca Tatu lá do Monteiro Lobato, né? Mas acho que é essa ideia da comunicação que nós estamos conseguindo fazer muito bem agora, a partir dos últimos 3, 4, 5 anos. Embora a Associação Brasileira de Marketing Rural no Agronegócio tenha 50 anos, né? Mas nunca funcionou realmente com eficiência e eficácia. Os últimos anos tem sido um trabalho limitado, né? maravilhoso. Várias pesquisas, vários projetos. Era uma pesquisa 2 anos atrás que dissecou o que o Brasil entende do agronegócio, né? Então, acho que essa é uma pegada legal. Deixa eu só fazer uma pontuação aí também. O agronegócio, bom, aí você vai de ponta a ponta do que é o agronegócio, que é como você falou, né? Mas o produtor, vou falar pelo produtor agora, o produtor, ele tem aquela pegada do eu tenho que trabalhar. O produtor, ele pula 4 horas da manhã e chega em casa à noite e trabalha o dia inteiro. Esse negócio de comunicar para ele não era a preocupação dele, não é a praia dele. E nunca foi a preocupação dele pensar em investir nisso. Uhum. Agora está mudando, tá? Porque eles estão vendo a importância. E aí, aquelas empresas do agro que tinham que investir em marketing, elas investiam para vender para o produtor. Uhum. Então, não era direcionado a falar do negócio. E aí a concorrência foi aumentando, eles viram a necessidade da comunicação. As coisas vão mudando. E como ele disse, atrás de tudo tem que ter a pecinha chamada gente. E se ela não tiver equilibrada, se não tiver comprometimento, se não tiver domínio da comunicação, da empatia, da simpatia, todo o preparo técnico e comportamental deixa a desejar. Então, o agro, como está hoje explodindo e começando a trabalhar essa comunicação estratégica,
ela acaba fazendo a diferença e tem que conquistar cada vez mais para tirar aquela imagem negativa que o agro tinha. Hoje o agro, como você disse, tem tudo. E tem um detalhe interessante nessa sua fala, Gino, que é o seguinte, e o Léo, quando ele fez a pergunta inicial, de que agro nós estamos falando? E isso se estende para todos os tamanhos de agro. Agora, se nós vamos pensar, de novo, porque nós também temos que cuidar para não criar um viés, né? Porque a gente fala assim, não, porque o produtor, que é a história vamos pensar hoje, a programar Hora do Agro, todo mundo deveria de assistir. Porque Sim. imagina se você imaginasse hoje que um determinado setor industrial tem 25% do PIB brasileiro, você assistiria? É interessante. Qualquer setor. É interessante. Você assistiria, você ouviria, você se interessaria. Então, acho que a consciência ela é importante para a gente, que é o que nós estamos conseguindo agora, eu acho que fazer. E aí entra a tua fala, gente, que é assim, não importa o tamanho. E aí acho que, se nós pensar agora na produção, os produtores menores, os que têm menor capacidade de intervenção, mas eles têm cooperativas, e acho que esse é o mecanismo que nós estamos trabalhando já há muitos anos, né? E que eu acho que está conseguindo ter um efeito, por quê? Porque tudo se profissionalizou e nós estamos nos profissionalizando. Não é à toa que hoje nós somos ponto turístico, né? O Brasil é ponto turístico do mundo inteiro que se interessa pelo agro para visitar e entender o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. E, inclusive, entender o que esses caras fizeram que em 50 anos saíram de importadores de alimentos para o principal player mundial hoje, né? E a esperança de que a teoria malthusiana não logre êxito, né? Porque quando nós tiver lá 10 bi de habitantes. A gente já falamos e ouvimos e lemos muito sobre o tal agrobusiness. O conceito, às vezes, fica um pouco perdido na cabeça do leitor, do ouvinte, principalmente quem não é do meio do agro, mas nada mais é do que pensar o agro, e é isso que nós vamos fazer muito aqui hoje, pensar o agro de uma forma mais ampla, pensar o agro em cadeia. O professor ele iria agora mesmo trouxe, por exemplo, o turismo agropecuário. Isso é uma coisa que não existia, hoje existe. Hoje você tem investidores, você tem pessoas dos 4 cantos do mundo vindo para o Brasil para conhecer o agro, como é feito e principalmente tentar levar alguma coisa para a realidade deles, na bagagem, trocar figurinha, enfim, porque nós somos um modelo de negócio, um modelo de produção. E aí, quando a gente pensa nessa cadeia, aqui, por exemplo, nós estamos falando de turismo, por que não um guia turístico se beneficiar, por exemplo? E aí a gente sai daquele conceito, para quem está nos ouvindo, do agro porteira dentro, daquele agricultor, daquele produtor, daquele que põe a mão na terra e põe uma sementinha lá. Nós estamos abrindo esse leque para um guia turístico, para um profissional da contabilidade, um profissional da administração, um prestador de serviço que está nos ouvindo, que não necessariamente é diretamente ligado ao agro, mas dentro desse conceito do agro em cadeia e de que o agro está em tudo, e aí até essa projeção de 80%, se a gente for parar para pensar, não é exagero, está no ferro do microfone que eu estou segurando nesse momento, por exemplo, no algodão da minha roupa, por exemplo, aí a gente vê que mesmo não diretamente ligado ao agro, pode e deve se beneficiar quando se pensa nesse agro em cadeia. Dentro disso, professor, e falando de gente, a gente começa a imaginar que falta gente dentro desse agro em cadeia. A gente teve uma evolução do setor, talvez num ritmo demasiado acelerado e em alguns pontos ficaram para trás, alguns profissionais ficaram para trás. Hoje essa é uma dificuldade, é um desafio? Sim, eu vou usar a tua fala, Robson, que é o seguinte: você falou do turismo, que é uma área limítrofe, não é uma área... Ainda mais falando de Mato Grosso. Exatamente. Tanta coisa. Porém, imagina o cara que vai buscar isso. Então, ótimo, eu vou trabalhar com turismo. Qual é a primeira competência que ele precisa ter? Ele precisa ser fluente em inglês. Perfeito. Daqui a um pouco ele precisa saber chinês. Então, e aí nós vamos voltar para a tua fala. Ele é tão amplo, essa ideia do agronegócio, que quando você olha e as pessoas dizem assim,
Mas o agronegócio, ele emprega pouca gente. Não, não é verdade. Mentira. Sim, por quê? Porque eles olham o agroprodução. Então, quando você olha o agroprodução, de fato, como de resto, hoje nós temos indústrias inteiras, trabalhando sem ninguém. Automatizado, sem ninguém. Bom, mas isso isso não é estarrecedor também? É. Agora, o agro tem essa característica de ter se qualificado, de nós hoje ter um kit de máquina, por exemplo, e conseguir plantar 600, 700, 800 hectares, depende do kit, 1.000 hectares. Uma vez precisava um kit de máquina para cada 50, 100 hectares, no máximo, né? Então, voltando à tua fala, sim, eu vejo que a demanda de gente, ela está em todos os setores, porque o Brasil hoje está a pleno emprego, que é ótimo, né? Imagina. Nós sonhamos com isso durante muitos anos, né? Um país a pleno emprego. Então, quando nós falamos em 6, 7% de desemprego, nós vamos ter ali zero praticamente. Quase que né? uma margem de erro. Né? Exatamente. Só não trabalha quem não quer. Eu acho que assim, tem uma dificuldade, principalmente. hoje nós temos muita dificuldade para achar profissionais. Ao mesmo tempo, sim, nós temos profissionais que têm dificuldade de colocação. Sim, temos. Temos as duas coisas e sempre isso vai existir. Por quê? Porque é natural. À medida que um setor avança do jeito que o agronegócio avançou nos últimos 50 anos, eu não estou falando de 1 ano, 2, 3, 4, os últimos 10 anos. Os últimos 50 anos, nós não podemos esquecer que o agronegócio saiu do importador para player principal do mundo em termos de alimentos. Professor, eu queria que o senhor desse sequência nesse raciocínio desses últimos 50 anos. Para quem ainda pensa no Brasil, falando especificamente do agro, pensa no Brasil como uma grande quitanda, um grande varejão que só vende, só importa, só manda coisa, e nós passamos disso faz muito tempo. Hoje a gente não só passamos no volume de negócios, mas na maneira como é feita, nas relações comerciais, nas relações bilaterais. O Brasil hoje não é quitanda que só manda produto para fora. Não, lógico que não. Eu vou resgatar a fala de antes, porque quando a gente fala desse processo todo, vamos pegar um exemplo simples que a gente produz muito aqui no Mato Grosso, que é o algodão, né? Hoje nós somos um dos principais players, né? Porque para não falar de soja, né? E pecuária, enfim, todo. Nós temos hoje um portfólio de produtos que é espetacular, produtos do setor primário. Mais industrializados, nós temos uma outra gama enorme, né, de produtos. E eu acho que é isso que tem feito com que o agronegócio tenha essa característica toda. E por isso, essa pujança e essa demanda consistente, porque uma coisa é uma demanda sazonal, a outra é uma demanda consistente. Nós estamos tendo, nos últimos 50 anos, uma demanda consistente de gente para o agronegócio. E aí, voltando à primeira pergunta do Léo. Quando a gente olha isso, não é de se estranhar que, embora todos os setores faltem gente, no agronegócio falta mais. Por quê? Porque muita gente do setor urbano olha ainda o agronegócio e ele fala assim, cara, mas eu não entendo do agronegócio. Eu, por exemplo, nasci na roça. Beleza, né? Hoje eu atuo em diferentes setores. Tenho mentorado da área do direito, tenho mentorado da área da saúde, e também do agronegócio. Hoje, 60% do faturamento das minhas empresas vem do agronegócio. Mas os outros 40% não, né? As diferentes atividades que eu tenho. E, por exemplo, eu tenho uma escola, uma escola lá em Goiás. Mesmo assim, 60% dos meus alunos são do agronegócio. Então, essa tomada, essa forma da gente olhar, eu acho que esse é um ponto importante para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é que existe uma demanda, independente se você está no agro ou não. Perfeito. E justamente por conta dessa capilaridade. Então, quando você fala, eu sou do setor financeiro, maravilha. Eu costumo dizer, tem uma grande empresa no agronegócio, talvez uma das maiores empresas do agronegócio, não vou citar o nome porque não estou autorizado para fazer isso, mas o diretor de produção, o cara veio do setor financeiro, o cara veio do HSBC. Então, o cara, eu não estou falando que o cara saiu do HSBC para ser diretor financeiro. Ele veio do HSBC para ser diretor de produção. E essa capacidade do agro de acolher e de demandar é que eu acho que a gente precisa olhar de modo diferente. Inclusive, principalmente quem está no urbano.
Ao mesmo tempo, quem está no agro, já envolvido no agro, ainda se tem algum viés de que, quando eu falo isso porque eu sou headhunter também, e muitas vezes eu trago alguém de um outro setor e às vezes ainda se torce o nariz, fala, mas ele não é do agro. Mas justamente é isso que tem oxigenado o agronegócio, ou seja, as experiências dos outros setores. Vou dar um exemplo prático. Quando eu fiz o meu mestrado casualmente é em agronegócio, né? Fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas a minha dissertação de mestrado foi sobre aprendizagem organizacional, sobre gestão do conhecimento. E eu estudei o desenvolvimento do Japão no pós-guerra. Quer dizer, o que o Japão fez em termos de inovação e tal, e trouxe isso para dentro da Cotrijal, lá no Rio Grande do Sul, cooperativa de nome Tóquio, que hoje é uma das Big Five do Brasil. Porque eles tinham um programa de formação que eu peguei a teoria dos japoneses e trouxe para dentro disso. O diretor da banca, ele me falou assim, cara, muito interessante, porque é isso que está faltando hoje no agronegócio. À época, isso faz 20 anos atrás, né? É de trazer para dentro do agronegócio a expertise e o conhecimento dos outros setores para oxigenar, e eu acho que a oxigenação é que faz a inovação acontecer. Professor, furar essa bolha, emendando aqui nesse pensamento de que, mas o fulano não é do agro. Quando a pessoa fala isso, a gente imagina que o agro seja algo, pelo menos na cabeça dela, fechado, uma bolha a qual ela não acessa. Nós estamos mudando isso? Você acha que isso está mudando ou falta muito ainda para a gente? Não, estão mudando sim. Eu sou um otimista, né? Eu sou assumo um realista, esperançoso, né? Sim, estão mudando muito. Eu estou percebendo isso assim a passos largos. Isso está sendo muito bacana. Nós estamos conseguindo criar essa visão mais sistêmica, muito por força do próprio mercado. Uhum. Então o mercado também está trazendo, e quando eu falo mercado, não é o mercado regional, o mercado nacional, é o mercado mundial, está trazendo essa. Então hoje nós estamos visitando, interagindo com os diferentes setores, e nós estamos, talvez nos últimos 10 anos, nos preocupando de fato com o cara da ponta, que é mais ou menos um pouco da ideia da comunicação que o Levo levantou antes. Ou seja, o agronegócio está se preocupando em comunicar, e comunicar não é falar, comunicar é ouvir, né? Então aquela ideia do fluxo de informação que desce e o fluxo de informação que sobe na cadeia, né, na estrutura, e produtos que sobem e descem. Então, esse fluxo, acho que está bem mais fluido do que já foi há algum tempo. Sim, eu acho que essa é uma e pode avançar muito mais, né, Eleri? Por exemplo, o agro é muito forte para entrar na cultura, no esporte, patrocinar eventos culturais, falta muito a música. O agro pode abraçar todo esse segmento que é feito por gente que pensa, que realmente faz a diferença, preserva a história. E o agro tem que começar também a abraçar, como aqui nós já tivemos o Grupo Maggi patrocinando o União, quando o União foi campeão depois de 30 anos, né? Perfeito. Então ali é investimento do agro. Ganha muito, trabalha muito, trabalha, e pode abraçar muitas causas também. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está, para você que está aí nos ouvindo, e é ouvinte aqui do nosso programa, é ouvinte da 105, e ainda tem esse pensamento, não sou do agro, tá? Então, para você que não é do agro, a gente faz esse programa hoje para, quem sabe, te inspirar ou te passar uma visão do agro enquanto uma carreira muito promissora de negócios e que absorve uma demanda em muitas áreas. A gente falou aqui agora do turismo agropecuário. Nós estamos falando de profissionais do turismo, de intérpretes de inglês ou chinês, ou seja lá o que for. O agro precisa de profissionais de tecnologia, de TI, por exemplo. O agro precisa de contador, o agro precisa de economista, o agro precisa de administrador, precisa de jornalista para fazer assessoria de imprensa para as diversas entidades, e precisa de quem produza pesquisa, como nós temos aqui na Nutripuro, o Centro de Pesquisas, e aí nós estamos falando de cientistas dentro do agro. Olha a quantidade, a infinidade de carreiras e de áreas e de profissionais que estão sendo, nesse momento, enquanto eu estou falando aqui, estão sendo absorvidos pelo agronegócio. E a grande missão nossa é talvez preencher alguns espaços para que a mão de obra, para que as pessoas, afinal de contas,
tudo isso que nós estamos falando é porque o processo é feito por pessoas, para que essas pessoas acompanhem o movimento natural e orgânico que é o desenvolvimento do agronegócio. Nós estamos pegando de 50 anos para cá, vamos imaginar o agro hoje daqui a 10 anos. O agro daqui a 20, se já desenvolveu nos últimos 50, para onde é que vamos? Então a gente precisa ter gente que acompanhe isso. Nesse trabalho de Red Hunter, professor, acho que o grande desafio é fazer mesmo essa caçar os caras certos. Eu gosto de falar o seguinte, eu acho que quando falta gente, qualquer setor, eu acho que as empresas também, elas precisam ter uma visão moderna do que é essa empresa, né? E eu gosto de usar uma expressão que é assim: as empresas, elas precisam se transformar em escolas e os gestores em mentores. Acho que essa é a toada de qualquer setor, de qualquer empresa e especificamente no agronegócio. Porque quando falta gente, e o que acontece? Não existe mais pessoas na prateleira. Não tem ninguém lá competente, super competente. Dando sopa. Não tem. Tá lá esperando... eu vou esperar aqui, vou sentar aqui na vitrine. Não tem, tá todo mundo jogando. Campeonato não tem início, meio e fim, né? Não é que nem campeonato brasileiro, que ele tem um prazo para começar e um prazo para terminar. E aí os caras têm, eles chamam de janela, né? Janela de transferência. Não existe janela de transferência. Só na política. Então, quando não existe janela de transferência, o que eu como empresa preciso fazer? E que é o que eu tenho me esforçado demais nas minhas empresas para exercitar. É transformar a minha empresa numa escola, ou seja, qualificar as pessoas, trazer as pessoas. Elas não estão prontas, nós temos que ter consciência disso, as pessoas nunca estão prontas. Se você que é um jornalista experimentado, sair de uma emissora, sair de uma atividade e for desempenhar outra atividade dentro do jornalismo, você vai estar pronto? Não, você pode estar preparado, que é diferente. Pronto, você não vai estar. E eu preciso dar condições para que você avance. Então, eu tenho nas minhas empresas muita gente. Eu sou um formador de gente por natureza, não só pela minha origem, na minha profissão, nas minhas atividades que eu faço. E a outra está dentro do contexto da organização. Do gestor. Primeiro, a diferença entre gerente e gestor. Quando a gente olha o gerente, o que é o gerente? O gerente é o cara que entende de indicadores, de KPIs, né? Indicadores de processo, indicadores de resultados, KPIs, OKRs que a gente fala. O gestor é o cara que entende de tudo isso, mas ele entende de gente. Ele tem uma visão sistêmica, ele entende de pessoas, ele trabalha a empatia, a capacidade de formação, ele se interessa de verdade pelas pessoas e é capaz de trazer uma pessoa de um setor, ou de uma área, ou de um nível, e formando ele, orientando, para fazer com que ele suba e consiga se desenvolver. Eu acho que essa é uma visão fundamental para a gente ter quando a gente fala de gente. E não só no agronegócio, mas no todos os agronegócio segmentos. também, todos os segmentos. E aí a tua busca. Não, quando a gente busca gente, primeiro, óbvio que a gente busca pessoas que estejam disponíveis. Mas não raro que as pessoas olham e falam, isso aqui me interessa. Porque elas olham o que elas têm, olham o que elas podem ter. E aí vem realmente ao encontro dessa necessidade que o mercado hoje busca, precisa de pessoas qualificadas. As empresas que estão se destacando hoje são aquelas que estão investindo em mentorias, em conhecimento, em consultoria, para que elas tenham essa visão de como ter o desenvolvimento com gente, com pessoas. Físico não faz nada. É gente que vai fazer a diferença. São 6h32, 105 FM. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões,
parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h35. Nosso entrevistado hoje, Eleri Hammer, falando de gestão no agronegócio, mas é um segmento, a gestão, que serve para qualquer área e deve ter essa preocupação de todos os líderes do segmento, de todos os CEOs, todos os gestores que têm que entender de gente. Tem que ter o gerente para fazer o processo, operacionalizar, mas tem que ter o gestor para cuidar de gente, para fazer com que a empresa cresça. Quando você investe na carreira do profissional, a empresa vai crescer. Não é o físico que vai fazer, nem a tecnologia. Isso é muito bom, mas sempre tem que ter a pecinha principal por trás de tudo isso. Concorda, doutor Leonardo? Com certeza. E falando nessa pecinha, eu agora vou falar um pouquinho, quero saber um pouquinho de formação. E aí eu vou lembrar aqui do Jonathan e da Viviane lá na fazenda Olho d'Água, que tem um Joãozinho. O João tá com 13 anos, se não me engano. O João já gosta de trator, gosta de gado, segue o pai baita de um trabalhador que é o Jonathan, meu amigo. O Giovanni e a Maria aqui na fazenda Morro da Lua, que tem o Otávio também, de 12 anos. O Otávio já vai um pouquinho mais arrastado, gosta mais do celular, tá? Mas vai também, ajuda de vez em quando, porque gosta, tem que aprender. Mas eu já vi também crianças que gostavam de campo, eu vou fazer no final de semana e os filhos dos funcionários às vezes querem sair a cavalo. Falei, vamos comigo, vamos passear, vamos andar, não é para trabalhar, você vai andar comigo hoje, no sábado, dar um giro na fazenda. E eu vi muitas dessas crianças que gostavam disso, já vi crianças que gostavam disso. Quando chega na idade dos 14 anos, pega um celular, aí começa a ir pro joguinho e abandona. Eu conheço um mesmo que largou, tinha promissor para poder vir pro negócio, para trabalhar. E aí isso causa um pouco de agonia nisso. Mas para os pais que estão nos ouvindo e para quem tem um filho aí de 13, 14, 15, 16, está na escola, qual que é o perfil hoje para essa garotada vir para o agronegócio? O que você me fala disso? Porque me parece que aquele perfil antigo de ser, e isso está acabando muito, que é quem que ia ser o peão, quem que vai ser a próxima geração de peão. Realmente é o filho do peão que gosta de boi, que gosta... Só que não basta o cara gostar de boi, saber andar a cavalo, montar em cavalo, cavalo pular, essas coisas. Não é isso mais. Me parece que não é isso. Mudou muito. O que a gente acompanha, isso mudou muito. Eu tenho que era meu cliente, tem fazendo no Pantanal e fala: Leonardo, o dia que o meu gerente lá do Campo Fora aposentar, eu vou ter que fechar o Campo Fora porque não tem mais esse tipo de peão. E a pecuária, a agricultura, elas mudaram. Você vem falando desse avanço de tecnologia. O que se espera para essa próxima geração, para essa gurizada que vem aí de 13 anos, 12 anos, que vai vir para o mercado de trabalho daqui 6 anos? Basta eles ficarem lá na roça e saber mexer num trator e mexer com gado? Ou eles têm que ter um pouquinho mais de... Vai ter que ter acesso a saber trabalhar com internet, ver número, passar informação. O que se espera dessa gurizada? Legal, não tinha combinado essa pergunta, não, né? Não. Não combina nada. Primeiro, eu acho o seguinte: tem uma lei negociável, que é o seguinte: para você atrair alguém, você tem que parecer bonito. Além de ser bom, tem que parecer bom. Exatamente. Ou seja, eu vejo muitos produtores, muitos profissionais, eu falo isso com todos os profissionais, trabalham no agro, e aí pensando nessa tua fala específica do agroprodução, e a imagem que eles trazem é de um negócio sofrido, difícil, com problema, não tem acesso. Eu não posso falar um palavrão aqui, mas ele começa com B. É uma M. Se acha que algum filho vai querer trabalhar num lugar em que ele vê o pai dele sofrer, ter problema, falar todo dia que tá ruim, que aquilo é horrível, que ele tem que levantar à madrugada, que ele não tem tempo, que ele abandona a família, não tem... Você acha que vai? Não vai querer. Você acha que o pai vai querer isso pro filho? Exatamente. Então, a primeira coisa é nós olharmos a questão como profissão. Então, quando eu olho como profissão, eu sou um empresário do agro, eu sou um produtor, posso ser um produtor pequeno, quer dizer, mas eu movimento quantos milhões por ano? Quantas empresas urbanas movimentam
mais de 1 milhão por ano. É pequenininho o percentual. Então, acho que a primeira tua fala, ela é a gente olhar o que a gente chama de mindset, né? Como a gente enxerga onde eu estou. Consciência, que a gente chama, né? Então, eu não vou atrair ninguém. O jardim precisa ser bonito para as borboletas vir, né? Tem que ser cheiroso. Então, essa é a primeira coisa. E eu vim do agro, né? Eu levantava às 5 da manhã para ir tirar leito no frio, né? E eu costumo dizer isso. Garoa, isso não era chuva. aqui, não era aqui no Mato no Grosso, que é sul. quentinho, lá no frio. E depois eu ia a pé, fazia 4 quilômetros e ia a pé para a escola. Minha escola era da primeira à quinta série, era primeiro grau incompleto. Meu pai deve estar ouvindo, tá indo para fazenda agora, ele conta disso, acordar 4 horas da manhã e fechar a vaca para tirar leite. Sim, exato, Isso limpado. devia ter, sei lá, acho que 10 anos, 12 anos. Eu até os 15, né? Eu estava em casa, né? E eu saí do agro, por exemplo, meus pais do Pantanal. Eu nasci lá no Pantanal. O Gino fugiu do agro. Não é que ele saiu do agro, ele não queria essa O que vida eu gostava da fazenda? De andar a cavalo e avião, porque a gente tinha que ir de avião, em Corumbá, Pantanal, tudo só andava de avião. Então, meu pai, a gente pegava o avião, ia para a fazenda, lá eu gostava de andar a cavalo. Então, eu fui cedo para o Rio para estudar e conheci Mas a já vida foi chique, você urbana. vê que ele já foi pro Rio de Janeiro. Eu Tirar conheci... leite, Tirar madrugada. leite, isso aí não. Aí eu conheci a realidade urbana, Ileri, Sim, Leonardo, não, Robson. entendo. Aí eu gostei e optei, Claro. não quis Mas, mais. só para aquela- responder essa tua Aham. responder especificamente o que tu me perguntou. Sim, é óbvio que esse novo perfil, ele precisa entender de tecnologia, porque hoje nós vamos ter, você falou aí do peão. Sim, mas o peão precisa dali um pouco, ele precisa saber manejar um drone. É. Já precisa. Já Agora precisa. tem o Hoje- Connect Pass, Exatamente. hoje é por drone. Então, Na época a a- criação era campo. Ia então lá, dava um a sal. pergunta que inclusive o Robson fez antes, e nós cruzando as informações, essa pujança que a gente fala vai excluir também muita gente. De novo, nós estamos falando que nós precisamos formar as pessoas. Então, essas próximas geração que viram, então, tu falou assim, não, mas tem um menino lá de 12 anos que agora não quer mais andar a cavalo. Tá bom, mandar a cavalo é um detalhe. É um detalhe. Porque isso é uma habilidade que se treina. Talvez ele nunca precise. E talvez né? ele nem Precisa, é um precise, mas ele vai precisar sim saber lidar com informática, vai saber lidar com drone, vai precisar saber de mineração de dados, vai precisar saber de economia. É isso, ele vai precisar saber. Só para ter uma ideia, e aí vai. Hoje em dia, na agricultura, não só na pecuária já chegou isso também. A tecnologia embarcada nos tratores hoje. Hoje um mecânico, não é só o mecânico aquele que está todo sujo de graxa, não. O cara tem que entender de tecnologia, sim. Tem que passar lá o computador para ver na central do trator qual o problema que tem, qual o problema que não tem. Não, e de Parte processo. Precisa entender de teoria das filas, por exemplo. O cara é mecânico. Aí entrou lá, tem 10 tratores para revisão. Qual é a teoria que ele vai adotar? Por onde começa? Por onde começa para criar mais fluidez e para você não precisar ter 10 e talvez com 9 conseguir fazer, ou com 8, ou com 7. Então, e daí nós voltando a falar das profissões, né? Então, imagina, nós estamos falando aqui, não estou falando só do engenheiro agrônomo, só do médico veterinário, nós estamos falando aqui do engenheiro de produção, engenheiro de software, de diferentes áreas que estão demandando. Olha as startups das grandes empresas. A maioria das grandes empresas estão fomentando startups, né, de diferentes setores para as aplicações. De novo, nós vamos falar aquilo que eu comentei no início, para aplicação no agronegócio. Mas ela não necessariamente precisa ser do agronegócio. Esticando um pouquinho, fazendo um pouquinho de esforço, você pensar na área da saúde. A área da saúde para o agro tem características diferentes que muitas vezes precisam ser trabalhadas e que nós não estamos desenvolvendo, né? Então, a tua fala específica, a tua pergunta, tem espaço e muito, mas tem uma palavrinha mágica que nós precisamos colocar na nossa frente, que é o lifelong learning, que é o quê? Aprendizagem contínua para o resto da vida. Então, eu sou um cara... A minha primeira formação, não sei se vocês sabiam, né? Mas eu sou engenheiro agrônomo, minha primeira formação, né? E eu acabei de falar para vocês que minha dissertação de mestrado foi sobre aprendizagem organizacional. Minha orientadora era psicóloga. Eu tive que estudar pedagogia, filosofia e psicologia.
Aí você fala, putz, mas você é engenheiro agrônomo. E eu nunca vou me esquecer, na primeira conversa com a minha orientadora, quando eu expliquei o que eu fazia, porque eu trabalhava com consultoria no agronegócio, né? Eu viajava o Brasil inteiro fazendo consultoria no agronegócio. E a minha minha orientadora, potencial orientadora, porque ela foi e me botou na parede, né? Ela falou assim para mim, não, legal, Leri, eu entendi já o teu negócio, eu vi que você tem uma visão sistêmica. Então, ela me deu um livro, que é essa a origem da minha pesquisa, né? Criação do Conhecimento da Empresa, que é do Nonaki Takeuchi, são 2 japoneses. E aí ela disse assim, você lê esse livro, se você entender, você volta aqui. Se não, você volta para conversar com o seu coordenador do curso. E ela, daí, depois de uma semana, eu voltei, entendi, li e tal, escrevi. E ela falou, realmente você entendeu. Mas eu quero te explicar um negócio. Você vai precisar estudar pedagogia, filosofia e psicologia. E não esquece, você é engenheiro agrônomo. 6 horas e 47 minutos. E o nosso entrevistado de hoje, Eleri Hammer. Vai lá, Robson. Professor, deixa eu pegar um gancho nesse apontamento. O doutor Leonardo puxou agora essa imagem de novela, essa coisa novelística dessa imagem do peão. É o Marcos Palmeira no meio da plantação, a Lona Piovani cortando cana, você entendeu? Isso ainda hoje, em 2024. E aí a imagem que se tem do agro, a imagem que se tem do peão é esse, é um chucro. Os caras deviam ser processados, né? Pois é. Isso é fake news. A imagem é o chucro, todo sujo de terra o dia inteiro, e é evidente que o jovem de 14, 15 anos hoje não vai querer essa vida. Nenhum de nós, inclusive, quer, por isso nós estamos aqui, não estamos lá. Mas essa imagem, ela não existe. Quer dizer, já existiu em outro tempo, não existe mais. Mas é uma... Ou está em extinção, né? Ou está em extinção, mas é uma visão novelística da coisa. Não sei nem se existe essa palavra, mas enfim. Nós precisamos quebrar isso. E hoje o nosso programa, falando do agro enquanto oportunidade de carreira e projeção de carreira, a gente engloba tantas e tantas e tantas áreas. Ainda dentro disso, e do seu trabalho, professor, como headhunter, como um cara que está em busca desses talentos e desses perfis, a pergunta que eu faço é: a gente precisa ainda importar mão de obra, ou nós, Rondonópolis, ou região, ou Mato Grosso, nós temos a capacidade de formar para as próximas gerações profissionais daqui, de casa, locais, ou a gente ainda vai viver importando gente de São Paulo, gente do Rio, ou de fora do país? Nós estamos importando e exportando. Estamos fazendo as duas coisas. Está vindo gente, está saindo gente. Sim. Por exemplo, esse ano, vamos pegar o ano de 2024, saíram pessoas daqui que a gente levou para o Rio Grande do Sul, a gente levou para a Bahia, a gente levou para outros lugares. Como a gente trouxe gente de São Paulo, nós trouxemos gente do Chile, enfim, de outros lugares, né? Esse movimento da mão de obra, ela não é mais aquele negócio que o cara fala, embora que, sim, tem gente ainda nos grandes centros que os caras olham e torcem o nariz para o Mato Grosso, para o Goiás, olhar aquele negocinho meio ruralístico, né? Meio novelístico, que também, você disse. Também novelístico, sim. Né? Mas isso aí está acabando um pouquinho, principalmente para quem está um pouquinho mais próximo, né? Mas sim, hoje eu acho que nós não somos capazes, como de resto, todos os setores, nós não somos capazes de formar gente suficiente, porque o agronegócio está realmente desenvolvendo muito, né? Como um setor amplo, como eu disse no início, mas nós não estamos conseguindo fazer, não. Tanto é que a gente está trazendo, sim, muita gente ainda de fora. Não mais naquela toada, naquela pegada que tinha algum tempo atrás, que a gente o pessoal lá no Mineirinho brincava, né? Que eles contavam quantas mudanças passavam por hora, né? Vindo para o Mato Grosso, como é que é passagem também, né? Que vinha daqui do Centro-Oeste para o Norte. Também. Eu trabalhava no Banco do Brasil em Mundo Novo, na época do plante que o João garante. Enchia ônibus e ônibus de gente lá do Sul para vir para cá. Mas nós vamos pegar 2000, que teve uma leva enorme, vamos pegar agora mais próximo. Sim, naquela época não tem dúvida, né? Que era um estímulo público, né? Mas agora é pela pujança mesmo. Pujança, os últimos 25, 30 anos foram assim. Por demanda mesmo, gente, vem, né? Hoje não é mais assim, porque hoje, inclusive, muita gente se frustra, Robson, porque lá tem essa visão novelística da Luana Piovani, do Palmeira e desse povo aí, e os caras vêm para cá e falam assim, olha, eu tenho alguma formação. Não.
Hoje você precisa ser um profissional que tenha realmente, faça a diferença na organização para conseguir trabalhar aqui. E por isso que nós deixamos de ser só importadores de gente, nós estamos exportando gente, né? Esse ano mesmo, nós levamos um profissional que estava aqui numa grande empresa e ele estava querendo retornar para as bases, e ele, para a família e tal, e um profissional espetacular, com mestrado e doutorado na área de produção de semente, e ele foi trabalhar no Rio Grande do Sul, né? E nós levamos ele para lá numa oportunidade. Agora mesmo, eu estou com uma vaga de gestor de compras para uma empresa que fatura 7 bi. Uau! Né? 7 bi. Quantas empresas no Brasil são? Ela está dentro das top 230, né, do Brasil. Né? Vai abrir a operação indústria aqui em Canarana. Né? Eu fui semana passada fazer uma palestra para eles lá sobre o final de ano, né? Gestão de final de ano e tal. E aí o diretor, dono da empresa, né? O diretor lá é meu mentorado. E aí o dono me chamou para um lado e falou assim: olha, eu preciso de um cara estratégico para isso. Então, estou com uma posição de gestor de compras, porque é uma área sensível, né? Muito sensível, para um grupo desse porte. E onde estão essas pessoas? Não sei. Nós estamos começando a procurar. Ontem a gente começou essa discussão. Mas você está falando esses de cargos mais elevados. Mas hoje, se você for analisar, para tratorista, sim, perfeito, para operador de máquina, tá, o mercado também tem vaga. E todas as áreas, né, Léo? Como você estava falando, sim. Por exemplo, eu tive numa fazenda lá perto de Sapezal, um grupo que eu fui lá dar uma palestra. Lá tem um hospital dentro, então tem médico, tem enfermeiro, tem Perfeito. auxiliar de enfermeiro, área da saúde dentro da fazenda, trabalhando 24 horas na área da educação. Montam escolas dentro das fazendas, quer dizer, todas as áreas o agro Isso, consegue absorver. Por exemplo, você falou do tratorista. O que o tratorista uma vez precisava saber? Antigamente, Manejar. Era manejar, né? A gente falava manejar o trator, né? Era manejar o trator. Hoje não. Hoje ele precisa entender da computação, você está cheio de... E as pessoas GPS. olham isso... GPS. As pessoas olham isso e falam assim: ah, não, mas isso é para os grandes. Não, não. O grande, é claro, o grande tem lá 100, 200 máquinas. O pequeno vai ter uma. Está cada vez mais acessível. Mas o dono dessa, talvez... E é interessante, Robson, não te interrompendo, já interrompendo. Isso não é só, Leonardo, problema... Nós estamos muito preocupados com a profissão, com o profissional. Mas e o dono da empresa? O produtor, por exemplo? Ele também está se qualificando? Por quê? Eu sou um pequeno empresário. Se eu sou um pequeno empresário na cidade, eu preciso entender de contabilidade, eu preciso entender um pouquinho de direito, eu preciso entender das diferentes áreas do meu negócio. Quando eu estou no setor rural, eu também preciso fazer isso. Então, será que essa evolução também está acontecendo com os produtores, com os profissionais produtores, ou eles também estão ainda naquela ideia de andar a cavalo e tal? Ou seja, como é que está esse processo de evolução? Você sabe que eu já ouvi produtor se queixando não, mas fazendo uma reflexão: como é que eu vou dar uma máquina de mais de R$1 milhão na mão de um operador que não tem a qualificação para operar esse ativo de R$1 milhão que eu tenho? Ele tem que se qualificar. Deixa eu só fazer um recado bem rápido aqui. Já estamos chegando ao final. Vai lá, Robson. Pode ir. Participação minha já está encerrando. Não, tá bom. Mas é só porque a dona Edja me puxou a orelha aqui, que é o seguinte, minha gente. Eu não sei se a gente fez a chamada aí para vocês para quarta-feira, 19 horas. Esse papo aqui com o professor Lereri vai estar no YouTube, tá? E os cortes também nas redes sociais. E o papo da semana passada, que foi com o querido Leandro Viegas, já está lá no nosso canal. Então vai no YouTube, coloca Programa Hora do Agro, você vai encontrar lá o nosso bate-papo sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Encerrando aqui com o professor, agradecendo. Obrigado, professor Lereri. Bate-papo sempre muito enriquecedor. Falar contigo é sempre um prazer. E para quem nos ouviu, o conselho que eu dou, se me permite, pense no agro como uma carreira. Ainda que não seja do agro, pense no agro como uma oportunidade de negócio para você que não sou do agro. Muda um pouquinho esse conceito aí, viu? Tem vaga e tá faltando gente para trabalhar, a verdade é essa. Maravilha, Robson. Doutor Leonardo. Só agradecer ao Leri, obrigado pelo papo, obrigado por aceitar o convite. E a nossa audiência, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Amém.
Professor Eleri Hammer, muito obrigado pela presença aqui Imagina, no programa Hora do Agro. Privilégio estar aqui. Que bom. Encontrar os amigos. E reforçando, acho que o Robson citou bem, pense na carreira. Exatamente. É o recado principal. 6h57, Hélio já no pedaço, Raízes Pampianas, muito obrigado sábado passado pela entrevista no programa dele, que vai começar daqui a pouquinho. Mega Gráfica, folders, cadernos, timbrados, é só você ligar 6799871-2265 ou 3410-3535 e usufruir dos serviços da Mega Gráfica. Em nome da Nutripura, Céu Agro, Mega Gráfica e Sicredi, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Hora do Agro.